A gente tem visto isso direto nos noticiários, né? Centenas de mulheres assassinadas no Brasil. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar a fundo para tentar entender uma coisa que não entra na cabeça. Por que, mesmo com tantos sinais, essa tragédia continua se repetindo? E o padrão é assustadoramente claro. Muitas dessas mortes acontecem justamente onde a pessoa deveria se sentir mais segura, na própria casa. E o agressor? Bom, raramente é um desconhecido. Na esmagadora maioria das vezes, é alguém muito próximo. Um parceiro, um ex, alguém em quem um dia se confiou. Agora, o ponto que talvez seja o mais revoltante de todos, muitas dessas mulheres já tinham pedido ajuda. Elas foram à polícia, denunciaram, pediram proteção. O sistema foi chamado para agir, mas não agiu a tempo. Falhou. E é isso que nos leva à grande pergunta desta análise. Poxa, se os sinais são tão claros, se o padrão é mais do que conhecido, por que a gente, como sociedade, não consegue impedir esse final trágico? Certo? Vamos começar a desvendar isso. O primeiro ponto, e talvez o mais crucial, é entender a distância gigantesca que existe entre o que a lei promete e o que acontece na vida real. Se a gente olhar só para o papel, o Brasil parece muito bem preparado. Tem medida protetiva, delegacia da mulher, casa-abrigo, enfim, um monte de ferramentas pensadas para proteger. Então o problema não é falta de lei, né? É aqui que a coisa toda desmorona. De um lado tá lá, a lista de mecanismos que deveriam funcionar. Do outro, a realidade nua e crua das falhas. Polícia sem gente e sem estrutura, ninguém de fato monitorando os agressores, a justiça que se arrasta, e aquela promessa de segurança acaba virando, na prática, um risco de vida. Essa frase aqui, ela resume uma das falhas mais fatais do sistema, porque é um processo que leva anos para ter uma decisão ou uma medida protetiva que ninguém fiscaliza, tem um custo que não se mede em dinheiro, custa vidas. Então, no final das contas, o que acontece? Essa ineficiência toda do sistema passa uma mensagem muito perigosa, uma sensação de impunidade. O agressor percebe que pode ameaçar, pode descumprir a ordem do juiz e que, na prática, nada acontece. Pelo menos, não até ser tarde demais. Mas, para entender o problema de verdade, a gente precisa cavar mais fundo. E além do sistema de justiça, e olhar para as nossas raízes, para a cultura e para a sociedade que, de alguma forma, permitem que isso aconteça. Porque a tragédia não começa no dia do crime. Ela é construída aos poucos, sabe? Numa cultura que às vezes normaliza a violência dentro de casa, que romantiza ciúme possessivo como se fosse prova de amor, e numa estrutura social onde a dependência financeira acaba sendo uma prisão. E essa é uma realidade brutal e muito silenciosa. Para muitas vítimas, principalmente as que têm filhos e não têm para onde ir, a ideia de romper um ciclo de abuso dá um pânico enorme. O medo do que pode acontecer depois, somado à falta de apoio, cria uma armadilha quase perfeita. E o que a gente vê é esse ciclo que se repete de uma forma terrível. Começa com controle e ameaça, aí a vítima cria coragem e denuncia, o sistema falha em proteger, o crime acontece. Depois vem aquela comoção geral, todo mundo chocado, e aí, esquecimento. Até o próximo caso idêntico aparecer no jornal. Bom, com um problema tão complexo assim, é natural que o debate público também seja intenso e, às vezes, bem polarizado. Vamos dar uma olhada nas diferentes formas de enxergar essa discussão. Basicamente, a conversa se divide em duas grandes linhas. De um lado, tem a visão de que essa violência é algo estrutural, que vem lá de trás da nossa história e que, por isso, precisa de políticas específicas. Do outro lado, aparecem críticas de que a discussão às vezes vira briga política, se prende muito em discurso e pouco em solução prática, e pode acabar deixando de lado outros fatores da criminalidade como um todo. Mas olha só, no meio de toda essa divergência, existe um ponto em que todo mundo concorda. Um consenso absoluto. Ninguém, de nenhum dos lados, nega que o problema é real, é gravíssimo e precisa ser resolvido para ontem. Ok, então se o diagnóstico está tão claro, qual é o remédio? O que a gente precisa fazer de verdade para quebrar esse ciclo de uma vez por todas? A real é que não tem bala de prata, não tem solução mágica. Uma prevenção de verdade exige uma mudança profunda e em várias frentes ao mesmo tempo. Desde educar as crianças nas escolas, passando por um policiamento que funcione, um judiciário rápido, apoio financeiro para a vítima e, claro, a tal da mudança cultural.
Então, focando em coisas mais práticas que os especialistas sempre apontam, medidas como a tornozeleira eletrônica para agressores, programas para dar autonomia financeira para mulheres e uma educação forte sobre relacionamentos saudáveis. Isso não é só teoria, são ações concretas que, onde são bem aplicadas, salvam vidas. Ponto. Chegando aqui no final, uma coisa fica muito clara. Essas mortes não são um mistério, não são uma surpresa e definitivamente não são algo inevitável do tipo tinha que acontecer. Elas são um ponto final de uma história que deu 1000 sinais de alerta pelo caminho. Então, talvez a melhor forma de definir o feminicídio não seja nem como um crime isolado, mas como o resultado de um efeito dominó de falhas. Uma falha social, que leva a uma institucional, que leva a uma judicial, uma cultural. É, no fundo, um fracasso de todos nós. Por isso, a pergunta que a gente precisa se fazer talvez não seja aquela que a gente fez lá no comecinho, Mas sim esta aqui, sabendo de tudo isso, por que a gente aceita que continue acontecendo? Essa é a reflexão que fica e que realmente importa.